Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre reologia aplicada ao petróleo e gás. Nosso assunto de hoje é fundamentos de reologia. Os tópicos a serem abordados são tipos de regimes de fluxo ou também tipos de regimes de escoamento. Além disso, número de Reynolds. Ao término desta aula, você será capaz de conhecer os diferentes tipos de fluxo e também compreender o que é o número de Reynolds e a sua importância para os estudos dos fluidos. Beleza? Osbert Reynolds, nascido em 1842 e viveu até 1912. Ele foi um físico britânico que demonstrou a existência de dois tipos de fluxo, o fluxo laminar e o fluxo turbulento. Como que ele fez isso? Através de um experimento em um tubo circular, em diâmetros pequenos ou em situações de baixa velocidade, ele verificava que o fluido fazia com que o fluxo fosse laminar. O fluido passava por um escoamento laminar. Enquanto que, se o experimento fosse realizado em situações de altas velocidades ou em tubos de grandes diâmetros, o fluido experimentava um regime turbulento. Mas afinal, o que são o regime de fluxo laminar e o regime de fluxo turbulento? É isso que vamos ver agora. O fluxo laminar, ele é o deslocamento em lâminas individuais e sem trocas de massa em si. Ele é um fluxo que acontece em um regime constante e calmo. E o deslocamento dessa massa de fluido acontece em linhas correntes, paralelas à direção do deslocamento e não ocorre mistura, como vocês veem aí na figura. Enquanto que o fluxo turbulento tem um comportamento completamente contrário. Ele tem um movimento completamente aleatório, caótico e tem curvas de direção completamente acentuadas. Então os turbilhões causam misturas entre as camadas, ok? E a velocidade de um ponto oscila em torno de um valor médio, então a gente não tem uma única velocidade em todo o corpo do fluido. Isso pode variar. E esse é o cenário que a gente tem, um cenário caótico. Bom, dito isso, agora vamos entender o que é o número de Reynolds. O número de Reynolds é uma relação adimensional que define o regime de fluxo. Essa relação é dada pela seguinte equação. O número de Reynolds, que é o NR, é igual a massa específica vezes a dimensão do canal de escoamento vezes a velocidade média do fluxo. Tudo isso dividido pela viscosidade dinâmica. O que significa ser uma relação adimensional? Significa que o número de Reynolds não tem uma unidade. Ele é um número sem unidade, ok? Então, vamos entender como é feita essa classificação dos diferentes regimes de fluido de acordo com o número de Reynolds. Bom, nessa tabela a gente vê diferentes intervalos dos números de Reynolds e o tipo de fluxo associado. Os fluxos que têm o número de Reynolds menores do que 100 apresentam um tipo de fluxo tampão, que é um tipo particular de fluxo, que ele acontece antes mesmo do fluxo laminar. Quando o número de Reynolds está entre 100 e 2100, nós temos um fluxo laminar. E quando nós estamos entre 2100 e 3000, estamos aí num intervalo de transição entre o fluxo laminar e entre o fluxo turbulento. Valores acima de 3000 e normalmente vão a 8.000, mas em situações experimentais podem ultrapassar esse valor, são os fluxos turbulentos. Dessa tabela, o que é muito importante você recordar? São os intervalos do tipo de fluxo laminar, que varia de 100 a 2100, e os intervalos do fluxo turbulento, que varia de 3.000 a 8.000, ok? Trago aqui para vocês uma referência bibliográfica muito interessante, que é o livro do José Machado, Reologia e Escoamento de Fluidos, com ênfase na indústria de petróleo. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula sobre fundamentos de reologia. Espero que tenham gostado, visitem nossas redes sociais e até a próxima!